Hello guys, how are you? Teacher Elaine por aqui. Estou iniciando com vocês hoje as nossas online classes. Estou muito feliz de estar aqui de volta, ainda que não seja presencial, para ver vocês, para conversar com vocês, para a gente rir, para a gente jogar conversa fora também. Mas infelizmente a gente não pode ter essa situação agora. A gente está em quarentena e assim nós vamos permanecer. Mas por algum tempo também, tá, pessoal? Tudo tem um tempo e a gente vai viver isso aí dessa forma, tá bom? Bom, pessoal, eu vou começar com vocês agora, falar sobre as nossas aulas e falar sobre o conteúdo que nós vamos abordar. Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de lembrá-los o seguinte: nós vamos terminar o conteúdo do primeiro bimestre até o final desse mês de maio. Portanto, o conteúdo de vocês não é muito grande. Eu vou fazer, inclusive, com vocês uma revisão de conteúdo, do que ficou para trás, do que na verdade passou, e algumas coisas que ficaram em dúvida aí. Portanto, eu gostaria que vocês pontuassem, que vocês deixassem bem definido aí o que são essas dúvidas, para que a gente não tenha nenhum problema aí no segundo bimestre, que é sempre uma continuação. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente precisa se preparar de uma forma bem tranquila aí para o nosso vestibular, mas que seja uma forma efetiva de estudo. Portanto, mantenham aí a disciplina, mantenham os hábitos de estudos que vocês já vinham tendo, porque é importante, apesar de tudo estar muito diferente nas nossas vidas, a gente precisa manter o que já é sabido, né? Uma rotina de estudo e tudo mais. Eu gostaria de lembrá-los que estudar online não é fácil, mas que a gente precisa se adaptar, porque as coisas mudaram e nesse momento o que a gente tem agora é isso. Então nós vamos ter que nos adaptar da melhor forma possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, no momento de resolver uma questão, se estiverem respondendo uma questão de vestibular, estudando por fora, vocês podem me chamar, podem falar comigo, alguma questão do Enem, alguma coisa de um vestibular que já passou, de algum colega que está fazendo junto com vocês o grupo de estudo, porque eu tenho muitos alunos que estão em grupo de estudo, até uma boa ideia para vocês, tá, gente? Através do Zoom, vocês fazerem um grupo de estudo. Eu posso entrar com vocês quando vocês precisarem. Eu estou disponível no horário da aula de vocês. Eu estou online aqui, né? Aqui em casa eu posso fazer junto com vocês qualquer coisa que vocês precisarem, esclarecendo, fazendo uma videoaula. Portanto, assim, o importante é vocês não deixarem de estudar, porque essa rotina do estudo é o que faz o estudo ficar da hora. É o estudo fazer efeito na hora do vestibular. Muito bem, pessoal. Então, começando aqui o nosso conteúdo, eu separei o nosso conteúdo de hoje, né? Eu vou retomar algumas coisas que a gente fez anteriormente nas últimas aulas. E eu preparei um PowerPoint para vocês aqui, baseado no conteúdo que nós temos aí da nossa aula, tá? Da nossa apostila. Então, vamos a esse conteúdo? Muito bem. Aqui, deixa eu colocar aqui para apresentar os slides, a apresentação. Muito bem. Aqui nós temos, ó, pessoal, iniciando então online classes, o dia 8 de maio, a página de 37 até a 41. Tranquilamente vocês vão conseguir fazer. Vocês fazem com o pé nas costas, que é bem tranquilo. E nós vamos iniciar aqui então. Olha lá, pessoal, aqui na página 37, eu estou até com a minha apostila aberta, nós temos o registro de aprendizagem. Portanto, nós estamos retomando alguns conteúdos que foram abordados anteriormente no início da apostila. Então, nós temos aqui, ó, pronouns in English. Nós temos os pronomes e os adjetivos possessivos. Já vamos trabalhar cada um desses conceitos aí, que é importante vocês saberem. Bom, eu lembro que esses slides vão ficar disponíveis para vocês também no Google Classroom, para que vocês possam utilizar, possam rever quantas vezes for necessário, e são atividades e são alguns slides que vão ajudar nas atividades que vocês forem fazer aí na apostila. Então, vamos lá. O primeiro que nós temos aqui são os subject pronouns. Very good. Pessoal, não se esqueçam que às vezes eles podem aparecer para vocês como personal pronouns. E é a mesma coisa, é pronome pessoal ou pronome sujeito. O que vai mudar é a nomenclatura e só isso. Então, nós temos eles aqui. Vamos lá comigo. Nós temos I, you, he, she, it, we e they. Ele não repetiu o you aqui embaixo, porque é a mesma coisa. Geralmente, quando eu ponho na lousa, eu ponho as duas formas para vocês saberem que um é você
e o outro é no plural, vocês. E depois nós temos os object pronouns, que são quem? Me, you, him, her, it, us e them. Guys, primeira coisa que vocês precisam saber entre esses dois aqui e a diferença entre eles. Bom, o subject pronoun eu uso sempre que eu quero fazer um sujeito. Então, eu vou à escola. I go to school. E depois, eu quero falar que o meu irmão vai para a escola comigo, né? Então, eu ponho my brother goes to school with me. Então, aqui é o pronome objeto. Gente, aqui o me, tá? Não podemos utilizar essa coisa aqui como sujeito, porque senão fica que nem muita gente bonita fala. Ai, teacher, não deu para mim fazer os exercícios, mas não dá mesmo, né, gente? Porque mim não faz nada, mim seria individual. Então, lembrem-se que o pronome objeto, ele só recebe a ação, tá bom? Então, eu quero falar que o meu irmão César goes to school with me. O César vai para a escola comigo, né? Então, aqui, with me, comigo. Bom, aqui nós temos os possessive adjectives. Guys, tem gente que confunde isso aqui com os possessive pronouns e agora nós não vamos confundir mais. Porque em português, se a gente for pensar sempre em português, a relação entre o português e o inglês, isso aqui realmente vai dar uma dificultada. Porque em português eu falo do mesmo jeito. O meu carro é preto. O carro preto é meu. Então, é a mesma coisa, você não muda o pronome. Só que em inglês, você muda. This is my car. My car is black. The black car is mine. Então, galera, vem comigo aqui. Os possessives, a gente vai falar my car is black. My car is black. Então, depois do possessivo, do adjetivo possessivo, eu vou ter um substantivo. Então, my car. E quando eu uso o pronome possessivo, eu não tenho um substantivo depois. Quer ver como que ele aparece? The black car is mine. Então, galera, lembre-se, sempre que você tem um adjetivo possessivo, você vai ter um substantivo depois. Então, lembre-se que o adjetivo, ele sempre vai trazer uma característica para quem? Para o substantivo. Então, eu tenho que ter o substantivo depois dele. E é justamente o que está explicando esse slide aqui, ó. What is the difference? Então, eu tenho possessive adjectives, ou determiners, and possessive pronouns. Os pronomes possessivos e os adjetivos. Então, aqui eu tenho, ó, a estrutura que eu falei para vocês. Os possessive adjectives, eles vão ser seguidos por um noun, que é um substantivo. E os outros não vão ser seguidos de nada. Ele vai terminar com o ponto final. Ou seja, depois dele só tem o ponto final. Ou a exclamação, ou a interrogação. Enfim, depois dele não vai ter nada mais em termos de classe gramatical. Leiam os exemplos aí com tranquilidade, porque esses exemplos às vezes podem ser esclarecedores para vocês, tá? Por exemplo, aqui nós temos, ó, this is my book, this book is mine. Exatamente o que eu falei para vocês ali anteriormente, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, galera. Bom, sorry. Depois nós temos aqui, ó, is this your umbrella? Is this yours? Lembre-se que aqui eu não mencionei umbrella. Is this yours? É como se eu estivesse mostrando, ó. Is this yours? Essa garrafa pertence a vocês? E assim nós temos, tá? Outra coisa que eu quero retomar com vocês é um conteúdo que tá lá na página 24, tá, gente? Até eu estive olhando aqui, antes agora da gravação, é um conteúdo que eu tinha passado até para casa para vocês. Eu me lembro que eu anotei aqui que era para casa. Eles são chamados de linking words. Galera, essas palavrinhas, elas são conjunções. Vocês sabem o que significa uma conjunção em português? Para que ela é usada? Exatamente para isso. Você tem uma palavrinha que vai ligar duas orações. Então, eu tenho aquelas palavras que você pode falar então, você pode falar porque, você pode falar assim como, e assim nós vamos, tá, gente? Em inglês é a mesma coisa, só que elas vão aparecer para vocês aqui, ó, divididas nas seguintes características. Vocês podem ler na página 24 de vocês aí, acompanhem comigo. Ó,
Linking words, elas são divididas em time, contrast, consequences or results, addition of ideas, cause, comparison, introduce an example, emphasis, condition and summary. Então, galera, essas palavrinhas elas vão trazer para vocês algumas características, né? Elas estão divididas em subgrupos que vão ser trazidos para vocês como um link entre uma frase e outra. É o que vai dar sentido na frase, tá, pessoal? Por exemplo, I like chocolate and milk. Ou seja, eu gosto de chocolate e o milk, o leite também. Tá bom, pessoal? Eu estou adicionando alguma ideia àquela primeira frase, tá? Bom, eu trouxe então aqui o conteúdo gramatical, a diferença básica entre o so e o such, porque elas estão aqui para vocês, ó, como to introduce an example. Então aqui eu estou dizendo que elas são para introduzir, para falar de um exemplo. Então nós temos aí, ó, leiam comigo. First, which of so or such is an adjective and which is an adverb? Ou seja, qual delas que é um adjetivo e qual delas que é um advérbio. Olhem aí, eu tinha dito para vocês que as conjunções elas iam aparecer. Olha aí elas aparecendo com outra classe gramatical, tá? Nós temos aí então so como adverb. E depois eu tenho such como adjetivo. Esse so aqui é um advérbio de intensidade. Ele vai estar falando para vocês aí de, por exemplo, assim, I like you so much. Eu gosto muito de você. Então, esse so, ele vai dar uma ideia de intensidade, de muito, tá? Aí, depois, o such, ele vai trazer para vocês como seria mais ou menos tipo. Sabe quando a gente fala? Ah, tipo assim, tal coisa. Então, seria essa a ideia, tá, gente? Então, nós temos, ó, now match this uses with so or such. Aqui vocês vão trabalhar essas duas colunas aqui, só para vocês exemplificarem e deixarem bem claro aí qual que é a ideia. E nós temos alguns exemplos aqui, ó, de como que eles vão aparecer, ó. O so mais um adjetivo ou um adverb. Então eu uso, ó, to show extreme situation and it's often used in an exclamation. Aqui, ó, acabei de falar para vocês, como um intensifier, né? Então, it's so cold. Tá muito frio. Depois eu tenho aqui o such com um adjetivo, ó. Contável, né? Lembra o que é um adjetivo, um substantivo contável? Eu falei um adjetivo contável, tá, gente? Eu falei errado. Lembram o que é um substantivo contável? Substantivo contável é aquele que você pode tocar, aquele que você consegue mensurar. Então, eu tenho a pen, 2 pens, ok? Então, eu tenho o uso aí, ó, to show emphasis in and is often used in exclamation. They're such a nice kids. Então, tipo, eles são tipo boas crianças, tá, gente? Lembrando que esse such aí, ele dá uma ideia de tipo. Essa é a ideia que a gente vai ter aí. Muito bom, pessoal. Aqui nós temos mais alguns outros exemplos, né? O so com many, com few, e o plural de substantivos contáveis. Nós temos aqui, ó, to show extremes in amount. I never knew you had so many brothers. Mais uma vez, intensificando a palavra brothers. Eu não sabia que você tinha tantos irmãos, muitos irmãos, né? E aqui eles aparecem para vocês de formas distintas, tá, pessoal? Então, leiam mais uma vez o conteúdo da página 24 da apostila e deem uma lida nesses exemplos para que vocês possam fazer os exercícios. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, né, através do meu WhatsApp e por aí vai. Vocês podem falar comigo no horário da aula ou no período da manhã, eu estou sempre disponível, tá? No período da manhã eu estou sempre disponível para o Dom Bosco, Colégio Francano. E se vocês precisarem de alguma coisa, se estiverem resolvendo alguma coisa de vestibular, se estiverem resolvendo alguma coisa extra, vocês podem falar comigo também, terei o maior prazer em atendê-los, tá bom, pessoal? Não se esqueçam, então, de fazer as atividades da apostila, né, do conteúdo aí que a gente abordou hoje. Na próxima aula, nós já vamos entrar aqui
na unidade 3, tá, pessoal? Na unidade 3, não, na unidade 4, né? Nós já vamos entrar, não, é a unidade 3 mesmo. Isso mesmo, unidade 4. Tá, gente? Eu tô confusa aqui, é isso aqui, ó. Nós já vamos entrar nessa parte aqui do eating habits, hábitos de comida, né? Nós já vamos entrar falando um pouquinho sobre isso e nós vamos trazer algumas revisões também para vocês em termos de pronome, adjetivo, artigo, que isso é sempre muito importante saber no momento em que vocês estão resolvendo textos, né? Lendo textos aí em inglês. Tá bom, pessoal? So thank you very much for coming. I'll see you next class. And if you have any question, you can contact me, okay? Bye-bye, guys. Have a nice weekend. I'll see you next class. Okay, guys? See ya.